Olá, estamos de volta com Sala de Imprensa. Hoje, dia 25 de outubro de 2016, nós estamos conversando com Carlos Von. Ele foi candidato a prefeito de Guarapari, ficou em segundo lugar, apenas 154 votos de diferença do primeiro colocado. Carlos, você disse em algum momento no primeiro bloco que a população, de certa forma, não tem a informação necessária para entender o processo eleitoral. E a gente conversava aqui nos bastidores, essa eleição teve algo a mais do que de atipicidade, que foi o caso que eu coloquei de 8 candidatos, que no final ficaram 7, com a saída do Jetson, que a gente apoiou. E além desse número grande de candidatos, nós tivemos mais uma vez uma situação conturbada diante da situação de processo de registro e processo de ex-candidato. O que você poderia esclarecer para a população? Porque muita gente ainda não entende por que o fulano com 1.000 votos não ganhou e 600 votos se elege. Então, essa é uma situação. E do outro lado, que é a situação mais complexa ainda, que é a questão de processos de candidatos e que acabam sendo candidatos, de fato, disputam a eleição e isso continua nos bastidores, nas esquinas da cidade. Muita gente pergunta para a gente, e aquilo que a gente sabe a gente esclarece, e aquilo que a gente não sabe a gente pede para aguardar os despechos. Então a justiça continua trabalhando, a gente acredita nisso, acredita na justiça, nas instituições desse país, apesar de tudo que a gente está vendo a nível nacional. Mas o que você poderia dizer a respeito desse pleito quanto à questão processual de candidatos, como foi o caso do seu opositor que acabou vencendo a eleição? Olha, Fabiano, em relação às dúvidas da população, realmente elas são imensas, né? Porque a justiça eleitoral é um pouco complicada de se entender. Mas hoje a maior dúvida que eu vejo no nosso município é a questão porque nós não tivemos um segundo turno. As pessoas me perguntam muito isso na rua. Então, a gente gostaria de esclarecer que segundo turno são para cidades que têm mais de 200 mil eleitores. No caso do Guarapari, hoje nós temos 88 mil eleitores. Então, por isso que nós não temos o segundo turno aqui em Guarapari. Em relação à questão processual, você está me dando uma grande oportunidade para eu estar explicando à população de Guarapari o que está acontecendo, porque também existe uma grande desinformação em relação a esse assunto. Quando o candidato vai registrar a candidatura dele, é necessário, Fabiano, ele juntar uma série de certidões, que vai comprovar ali que ele está apto para disputar a eleição. E foi, já no final, próximo do final da campanha, foi informado para a nossa coligação, a coligação Muda Brasil, Muda Guarapari, de que o nosso adversário ele omitiu uma certidão na hora do registro da candidatura dele. E essa certidão que ele omitiu era exatamente referente a um processo dele, onde que o torna inelegível, onde suspende os direitos políticos dele por 4 anos. Então, por algum motivo, a Justiça Eleitoral também deixou passar essa certidão. Nós não tínhamos um acompanhamento jurídico, porque realmente a gente sabe que isso aí, eles cobram valores altíssimos e como eu mencionei anteriormente, nossa campanha é uma campanha simples, nós trabalhamos com poucos recursos, então nós não tínhamos como fazer esse acompanhamento jurídico, acabou passando. Só que no final da campanha nós fomos informados e entramos exatamente a coligação entrou com um pedido, um processo, pedindo a impugnação do candidato. E agora nós precisamos aguardar a justiça. Eu tenho conversado com diversos advogados especialistas no assunto e eles todos são unânimes em dizer que, se for seguir a lei, infelizmente, Guarapari terá uma nova eleição para prefeito de Guarapari. O que você está me dizendo aqui é algo muito sério, porque é uma dúvida, um questionamento, um receio que a população de Guarapari tinha nesse pleito. Eu andei pela cidade e conversei com muita gente e eles diziam exatamente isso. Será que nós vamos ter uma outra eleição? Não tinha muita gente com esse receio. Mas vamos lá. Você ficou atrás do primeiro colocado por 154 votos. O que isso representa para você, essa pequena diferença? Vocês ficaram empatados, 154 votos para uma eleição majoritária
é zero praticamente, né? A que você atribui essa pequena diferença, esse empate técnico? Olha, Fabiano, nós disputamos a eleição em 2013 e perdemos uma diferença de pouco mais de 1.000 votos. Agora foram 154 numa cidade com um eleitorado acima de 88 mil. Né? Então, foi uma eleição muito apertada, mas nós tentamos a todo momento trabalhar com a verdade, né? Enquanto, infelizmente, os nossos adversários a todo momento trabalhavam com a mentira. Então, eu vou te dar um exemplo de um fato que acabou nos atrapalhando muito durante a nossa campanha, que mais ou menos há 10, 15 dias da eleição, foi forjada uma pesquisa onde que fazia uma alusão de que a tribuna tinha contratado e divulgado uma pesquisa, quando na verdade essa pesquisa foi contratada e divulgada pelo adversário. Então ele realmente usou da logomarca e da instituição Tribuna para tentar ludibriar a população de Guarapari, colocando ele com 43% e eu 18%. Infelizmente, Fabiano, parte da população, não digo só Guarapari, do Brasil, tem aquela cultura em querer votar no candidato que vai ganhar, independente se ele tem uma afinidade ou não com as ideias e as propostas daquele candidato. Eu acho que é uma ideia que eu rejeito, eu acho que a gente tem que votar naquele candidato realmente, que a gente tem uma ideologia, uma afinidade maior, mas infelizmente ainda existem pessoas e eu conheço muitas, que votam no candidato que está mais forte. É uma questão de não vou perder meu voto? Não vou perder meu voto, tem essa frase infeliz que realmente alguns ainda usam ela. Então, quando foi divulgada essa pesquisa aí, acabou atrapalhando um pouco realmente a nossa campanha. Mas, de qualquer forma, mesmo com toda a mentira, toda a sujeira do nosso adversário, nós conseguimos realmente praticamente empatar uma eleição, aonde que ele teve do lado dele os grupos de poderosos, o grupo econômico, e a gente teve o povo de Guarapari do nosso lado. Realmente, fazendo uma análise fria dessa eleição, ele ganhou porque o poder econômico estava do lado dele. Infelizmente, o dinheiro ainda tem uma influência muito grande nas campanhas políticas do Brasil. Você diria que pesquisa tendencia? Com certeza, né? Com certeza. Você acaba criando uma onda favorável para aquele que está na frente. Ou melhor, essa pesquisa, então, no caso, tendenciou, porque a gente vê pesquisas que realmente batem, né? Que as diferenças são pequenas e aquela pequena diferença acaba acontecendo de fato. Mas essa pesquisa especialmente tendenciou... Exatamente, foi divulgada essa pesquisa 10 dias da eleição, colocando a gente com 18 e ele 43, quando na verdade o resultado final foi 44 a 44, então foi uma discrepância muito grande. Então, com certeza, essa divulgação da pesquisa acabou atrapalhando muito a nossa candidatura. Você é um candidato jovem, né? Um candidato que a gente vê nas redes sociais, você coloca a sua vida, seus momentos, sua família, alguns momentos. Redes sociais te ajudaram muito nesses 44%? Muito, realmente a rede social me ajudou muito. Eu acho que a gente não pode mais querer fechar os olhos para essa nova tendência que está surgindo na política, que realmente é o uso das redes sociais. Mas eu também, Fabiano, tenho como característica caminhar bastante, né? Eu tento aliar a questão, um trabalho forte na rede social e também um trabalho forte nas ruas, com muitas caminhadas. Então, nós visitamos todos os bairros de Guarapari, eu tive a oportunidade de caminhar aí uma média de 6, 8 horas por dia. Então, tanto a rede social quanto as caminhadas, né, o olho no olho do eleitor, são fundamentais realmente para que a gente tenha um desempenho positivo em alguma eleição. Você caminhou mais nessa eleição do que na outra? Imagino. Até, vamos dizer assim, mais do que na primeira. Né? Que foi uma campanha bem mais modesta. Como que você viu a sua receptividade com relação diante do eleitor, diante do povo, dessa para a segunda, para a primeira? Olha, realmente a nossa rejeição aqui no município é muito baixa. Nos momentos de caminhada, a população realmente ia para a porta para nos receber com muito carinho.
Então isso aí me deixou muito emocionado, Fabiano, a forma como nós fomos recebidos pela população de Guarapari em todos os bairros, né? Eu não tenho assim queixa a fazer de nenhum bairro de Guarapari. Nós somos recebidos com muito carinho em todos os bairros de Guarapari. Então isso aí me deixa muito agradecido e muito emocionado com a nossa população de Guarapari. Para a gente fechar esse bloco, a gente vai já meia hora de conversa, né? O tempo passa muito rápido, mas eu falava dessa questão da sua juventude, você, vamos voltar aqui, né? 2 eleições, 3 eleições, nós tivemos tudo em contato com 2 mandatos, já era uma pessoa bem madura, nós tivemos esse candidato, esse prefeito atual também uma pessoa mais madura, e nós tivemos aí pelo menos de 88, a última gestão de Benedito Lira, se não me engano, depois foi Morena e depois Gilberto, que assumiu naquela questão toda de sai o prefeito e assumiu outro. Parece que nós temos um karma em Guarapari com relação a isso. Você é o candidato mais jovem que surgiu. Isso em algum momento passa pela sua cabeça de te preocupar, você já fez essa análise, esse retrospecto de candidatos que são mais maduros, não diria experientes, mais maduros, há uma diferença entre isso, maduros em termos de idade, não experientes. Até vou fazer um parênteses aqui, falando demais, a questão de se falar que fulano não tem experiência, fulano tem experiência. O que nós vimos aí nos últimos anos é que pessoas experientes em administrar empresas não foram bem sucedidas diante da gestão pública. É um negócio sério isso aí para se avaliar, né? Para se analisar. Mas se em algum momento isso passa pela sua cabeça, essa sua juventude te preocupa, essa sua juventude talvez não preocupe, mas de alguma forma isso permeia a sua cabeça, assim, administrar uma cidade. Nos últimos 20 anos, pelo menos, você vai ser o candidato mais jovem, talvez, eu não lembro da história toda de Guarapari, mas talvez o mais jovem da história, pelo menos que eu sou contemporâneo. Isso te preocupa? Olha, não, Fabiano, eu inclusive acredito que a juventude é um ponto positivo. Porque se a gente for analisar o prefeito hoje mais bem avaliado do Espírito Santo, é o prefeito de Viana, Gilson Daniel, que foi eleito exatamente com a minha idade hoje. E o prefeito mais bem avaliado de todas as capitais do Brasil é o ACM Neto, que também foi eleito exatamente com a minha idade. Então, a gente tem acompanhado excelentes administrações, né, de jovens políticos que realmente não carregam com eles todo esse ranço, né, dessa velha política que nós temos aqui no Brasil. Eles não carregam com eles nenhum compromisso, né, com grupos de poderosos. Então, eu acho que esse dinamismo e essa falta de compromisso com grupos específicos das cidades torna uma administração mais viável do político jovem hoje aqui no Brasil. Então, isso aí tem sido demonstrado nesses exemplos aí, por exemplo, que eu citei agora para vocês. E o ACM Neto é prefeito da capital, né, de Salvador, que é uma das capitais muito importantes do Brasil. A gente já volta com sala de imprensa em instantes. Hoje, 25 de outubro de 2016, nós estamos conversando com Carlos Von. Até já.